Sabe qual é o maior problema desta galera aqui? É que eles pegam textos fora do contexto para simplesmente seguir as suas próprias ideias, os seus próprios pensamentos. Esse vídeo é uma resposta de forma respeitosa a Gabriela. Ela, por exemplo, pega textos isolados, fora do contexto, para defender aquilo que ela passou a crer. Para nós pegarmos um texto, temos que entender o contexto e saber o que estava acontecendo por trás daquele texto. Vocês vão entender aqui agora. Vamos lá. Eu vou soltar aqui o vídeo e, pausadamente, eu irei estar aqui com vocês comentando, tá bom? Fica aí até o final e acompanha até o final. Vamos lá. Presta bem atenção. Eu preciso guardar o sábado? Precisar, você não precisa não. Isso era uma prática do povo de Israel prescrita nos 10 mandamentos. Mas nós não vivemos mais debaixo desta lei, porque Jesus a cumpriu e foi feito justo. E agora a justiça dele. E a justiça dele é posta sobre todos aqueles que estão seguindo o seu caminho. Muito bem. Eu preciso guardar o sábado? Ela vai dizer que, é claro, que não. Que era uma coisa do antigo Israel, era uma coisa do judeu. Só que, para nós entendermos a origem do sábado, nós temos que ir para o livro de Gênesis. E não do período ali da nação judaica. Se você pegar, Gabriela, o livro do Gênesis, você vai entender perfeitamente que o sábado é desde o princípio. E não a partir de uma nacionalidade. Os mandamentos foram entregues a Moisés, de fato. Mas se você pegar a história da criação, você vai entender que o sábado já está ali, mesmo antes de haver povo judeu. Mas vamos continuar, porque ela vai mostrar exatamente aqui aonde eu quero compartilhar com vocês aqui este momento. Vamos lá. Está escrito: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Eu vou repetir para que você possa entender perfeitamente. Eu preciso guardar o sábado? Precisar, você não precisa não. Isso era uma prática do povo de Israel prescrita nos 10 mandamentos. Mas nós não vivemos mais debaixo desta lei, porque Jesus a cumpriu e foi feito justo. E agora a justiça dele. E a justiça dele é posta sobre todos aqueles que estão seguindo o seu caminho, porque está escrito: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então é interessante esse texto aqui, que muita galerinha aí pega de forma literal o texto e aplica como se fosse de fato ali, como se de fato aconteceu o abolimento da lei, né, que é representado o caráter de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio também. Eles pegam esse texto para dizer assim, ó, não precisa mais guardar o sábado, essa lei aí do antigo Israel não precisa mais ser observado. O texto que ela citou aqui de Efésios, capítulo 2 e o versículo 15, ele é um texto isolado, tá bom, Gabriela? Ele é um texto que você pegou de forma isolada. Esse texto citado por Paulo, ou seja, essa citação de Paulo, temos que entender o que era que estava acontecendo, por que ele usou essa citação. Vamos lá. Essa citação foi usada pelo apóstolo Paulo porque aqui estava havendo uma grande confusão. Confusão essa aonde judeus convertidos e judeus não convertidos ao cristianismo estavam debatendo sobre a questão dos rituais do Antigo Testamento, aonde deveria continuar com a matança de animais para a remissão de pecados, e o próprio João disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. E os judeus convertidos também enfatizavam de que não havia mais necessidade desse ritual, porque Cristo completou toda a obra. Então, essa lei que foi abolida não foi a lei que representa a base do governo de Deus, não foi a lei dos 10 mandamentos, e sim a lei cerimonial. Só para você ter uma noção da coisa, o concílio de Jerusalém teve que entrar em ação para
tentar organizar esse negócio aqui. Agora imagine a confusão que estava na época. Eu poderia dizer que também está havendo uma grande confusão com textos como esse daqui. Por exemplo, nós acreditamos que o sábado precisa sim ser guardado e será eternamente, assim diz o profeta Isaías no capítulo 66. O sábado será eternamente. Mas essa galerinha que pegam textos, aplicando de forma literal, sem entender o que estava acontecendo por trás daquela citação, e começa a fazer as aplicações para não viver em obediência à palavra de Deus. Simples e fácil. Aí coloca Cristo como centro, claro, beleza, ok. Coloca Cristo como centro para não obedecer. E nós temos que obedecer. Só para você aqui, ó, ter uma noção. Vamos lá. Geralmente, considera-se de que se refere à lei cerimonial. Fim na cruz. Ou seja, a lei cerimonial. É verdade que a lei cerimonial chegou ao fim na cruz. Mas se deve lembrar que o sistema cerimonial, como Deus o Deus, não se destinava a criar a inimizade que Paulo descreve nesta passagem. Era o que estava acontecendo. Inimizade. Vocês vão entender mais na frente aqui. Então veja que Paulo descreve nesta passagem, foram as interpretações que os judeus lhe acrescentaram, as adições que lhe fizeram, as atitudes exclusivistas e hostis que adotaram. Deu para entender? O que era que estava causando aqui? Inimizade. Era o que estava acontecendo. Por isso que Paulo citou esse texto aqui, de Efésios capítulo 2 e o versículo 15. E aqui há mais comentários que diz assim, ó: o sistema judaico, portanto, era como uma barreira intransponível, um muro que impedia que os gentios aceitassem a adoração do verdadeiro Deus. Os judeus odiavam e detestavam seus vizinhos gentios, e este, por sua vez, odiavam e desprezavam seus vizinhos judeus. Então veja que por trás de uma citação nós temos que entender o porquê que o apóstolo Paulo ele usou, porquê que houve essa citação. Nós não devemos pegar o texto de forma literal e aplicar como se fosse verdade. Temos que entender o contexto e o que era que estava acontecendo por trás daquele texto. Aí Paulo diz, estava acontecendo inimizade. Gente, essa lei, ela foi cravada na cruz no Calvário, na pessoa de Cristo. Vocês não precisam mais viver de forma inimiga. Paulo, a todos os momentos ali, homem de Deus, sempre tentando colocar na cabeça dos não convertidos que aquele ritual, aquela lei, ela foi abolida. Vamos lá. Quando os judeus rejeitaram, presta atenção, quando os judeus rejeitaram a Cristo, sua condição como representantes oficiais da religião verdadeira foi-lhe tirada e dada à igreja cristã. Após a crucificação, não era mais necessário que o Filho de Deus se engajasse no ritual do judaísmo. Deu para entender, Gabriela? Nada contra a sua pessoa, tá bom? Porque eu sei que você foi ensinada dessa forma. E o que a sua pessoa está falando é aquilo que você ouviu, é o que você aprendeu. Mas vamos lá, continuando, aqui o texto diz assim, ó: no início, a distinção entre o cristianismo e o judaísmo não era compreendido claramente. Muitos judeus convertidos criam que o cristianismo era simplesmente o judaísmo, ao qual tinha sido adicionado a crença em Jesus como Messias. Alegavam que os gentios deveriam ser circuncidados. Olha aqui um outro problema: circuncidados. E se conformar com o sistema legal judaico, além de aceitar a Jesus Cristo. O Concílio de Jerusalém foi convocado para resolver a questão.
Então veja que havia aqui uma grande confusão, como há os nossos dias de hoje, né? Pessoas pegam no texto de forma literal mesmo e dizem assim, não, foi cravado na cruz do Calvário. Os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Então, para que a gente possa, vou repetir mais uma vez, para que a gente possa entender o contexto, você precisa ler o contexto. Não pegar textos isolados da Bíblia e aplicar como se fosse de forma literal. E aqui, por último, diz assim, ó, um grupo de fanáticos desse partido, perturbou as igrejas da Galácia, o que fez com que os apóstolos Paulo escrevesse a epístola de Gálatas aos Gálatas, na qual ele declara que o sistema do judaísmo se tornara obsoleto. Essa mensagem, essa mesma transição do judaísmo para o cristianismo é o tema de Paulo neste versículo. O judaísmo, com seu sistema intrincado de mandamentos e decretos, perdera sua eficácia ao aceitar a Cristo e tendo sido removida essa barreira, os gentios que estavam longe foram aproximados. Eu não vou mais utilizar, eu vou deixar com que o vídeo ande aqui, é só um minutinho que falta, para que você possa entender. Todas as citações que ela vai utilizar aqui se trata exatamente do mesmo assunto que nós estamos falando, ou seja, do assunto que eu estou referindo aqui. Todos os textos, incluindo de Hebreus, que ela vai citar aqui agora, o texto que ela citou, por exemplo, qual foi o outro texto aqui que ela citou? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Foi o texto de... Aqui, deixa eu soltar aqui. Foi Efésios e... Não me recordo aqui que ela citou aqui agora. Romanos, capítulo 6, versículo 14, se trata da mesma coisa. Mas vamos lá. Eu vou soltar aqui, mais uma vez, para que você possa acompanhar. Presta bem atenção. Da lei e sim da graça. Então os 10 mandamentos foram abolidos e eu posso matar, roubar... Não, olha a estratégia. Nós vivemos debaixo de uma nova lei. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. Hoje nós vivemos debaixo de uma nova aliança, porque está escrito: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. E ainda está escrito: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A lei de hoje não é escrita em tábuas, ela é escrita no seu coração através do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O sábado era um dia de descanso, mas ele era uma sombra da paz com Deus que viria. Portanto... Pronto, ela vai citar mais um texto de Colossenses que é utilizado por líderes religiosos de outras denominações. Então veja que todos os textos que ela está citando aqui, e assim é citado por muitos lá de outras igrejas, para defender as suas ideias e aquilo que crê, eles, por exemplo, acreditam que de fato é isso mesmo, mas vou lembrar você mais uma vez, para você entender um versículo é necessário você ler todos os versículos daquele capítulo. E você precisa conhecer a história daquele versículo, por que que aquele versículo está sendo colocado naquele momento, por que que foi escrito, por que que foi falado daquela forma. Você precisa conhecer a história por trás do versículo, tá bom? Então, mais uma vez, vou só falar o que já foi falado. Todas as vezes que houver um texto citado para você, dizendo que a lei não precisa ser mais guardada, o sábado é coisa do Antigo Testamento, que é coisa de Israel, lembre-se por que que aquele texto está sendo citado, por que que os autores bíblicos escreveu daquela forma. Conheça a história por trás daquele versículo. E com certeza você vai ficar afiado aí e vai entender perfeitamente, tá bom? Então que o nosso bom Deus nos abençoe. E falando sobre o sábado, devemos ou não devemos guardar o sábado? Diante do que já foi falado aqui. Ela explicou, ela leu textos, mas não se aprofundou o que estava acontecendo por trás daquela citação.
E nós entendemos aqui que até o Concílio de Jerusalém teve que entrar em ação para poder tentar resolver esse negócio aqui. Judeus convertidos contra judeus não convertidos. Gentios e judeus. Então estava tendo ali um confronto direto. E o concílio teve que entrar de forma direta ali para tentar resolver alguma coisa. Mas devemos ou não devemos guardar o sábado? Sim, devemos guardar o sábado. E isso não é uma coisa do povo de Israel. Foi algo que Deus colocou desde o princípio, desde o Gênesis. Então, entenda de uma vez por todas. O sábado é sim um mandamento a ser guardado. Eu poderia dizer de forma simbólica que o sábado é uma fonte da juventude. Você já viu aquele desenho, por exemplo, de alguém, de uma pessoa idosa, bem velhinho, já perto de morrer, e ali entra na fonte, a pessoa mergulha sobre a água, e quando levanta, volta jovem novamente, ou até mesmo um bebezinho? Pois é, o sábado é uma fonte da juventude. É onde Deus nos renova por completo. É onde Deus nos restaura. É onde Deus nos abençoa mais e mais e mais. Então, que o nosso bom Deus ele te abençoe de forma especial a você. E um grande abraço para você em Cristo Jesus. O que você achou do vídeo? Comenta aí. Não esquece de compartilhar. E ver se você já se inscreveu também. E Deus ele te abençoe.